está tendo um terremoto, se tem algum metrô que passa aqui embaixo. Tem metrô que passa aqui embaixo? O palco está pulando, não sei se aí está pulando. Está pulando aí? Não? Estava conversando com o Léo. É só esse sofá aí. É só esse sofá? Não, mas está pulando, não está? Está pulando, não estou mentindo, o negócio está fazendo assim, ó. Bom, já cumprimentei alguns amigos aí pelo corredor, mas vários amigos no auditório, então boa tarde a todos os amigos e aqueles que serão amigos no futuro. Conversamos um pouco antes para saber como é que a gente ia conduzir esse assunto, né? E se a gente partir da ideia de que tendência, né, é uma predisposição a algo que vai acontecer, está predisposto a acontecer, isso é uma tendência, né? E se eu penso em futebol, eu acho que nós temos, entrando no assunto que o Paulo levantou, eu acho que a gente tem duas coisas importantes a se destacar antes de começar a entrar no assunto. Primeiro o que é tendência do jogo de futebol, né? O que é aquilo que o jogo de futebol está pedindo, né? Como momento ou como parte do processo de evolução. E o que aqueles que conduzem o jogo, né? Aqueles que propõem as ideias, aqueles que enxergam o jogo, aqueles que constroem os treinos, qual é a tendência desse jogo que não é o jogo da essência do futebol, do jogo de futebol em si. É da essência daqueles que jogam o jogo. E para não parecer muito filosófico logo de início, o que eu estou querendo dizer é mais ou menos assim. Qualquer jogo, além do futebol, ele tem características próprias, né, que a gente vai aprendendo a entender, a enxergar. E enxergando melhor, a gente consegue jogar melhor, né? Não à toa, sem fugir do assunto, que hoje a gente tem, por exemplo, no caso do xadrez, por exemplo, que não tem nada a ver com futebol, mas no livro lá do Guardiola está lá ele contando uma experiência com um campeão russo de xadrez, campeão mundial de xadrez, desculpa, que é russo. O xadrez ele é um jogo hoje que a gente pega um computador, um programinha de computador lá, e os programas são tão evoluídos, eles entendem tão bem o jogo de xadrez, que mesmo para um campeão mundial fica difícil hoje vencer o computador, né? Por mais criativo, por mais que ele improvise, sempre está difícil, porque, de alguma maneira, aqueles que pesquisaram como programar o jogo de xadrez entenderam que ele tinha uma lógica e que, se o programador conseguisse entender daquela lógica, talvez, dentro daquela essência, ele pudesse competir com qualquer pessoa. Só que o xadrez é um jogo de estratégia sequencial. Eu jogo, depois o Paulo joga, depois o Léo joga, quer dizer, um joga de cada vez e eu fico imaginando o que o adversário está querendo com aquilo. O futebol é diferente. O futebol é um jogo de estratégia simultânea, está tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Tem 11 caras no meu time, quer dizer, eu e mais 10, 11 do adversário, tem um cara com a bola, ele está fazendo uma coisa que eu estou imaginando que seja aquela coisa que ele está fazendo, então eu vou agir em função do que eu imagino que ele está fazendo, mas eu não tenho certeza, e todos ali estão fazendo a mesma coisa. Ou seja, entender a essência do jogo de futebol não é muito tranquilo, não é como programar o jogo de xadrez no computador, né? No entanto, apesar de não ser tranquilo, de não ser fácil, não posso negar que o futebol ele tem ali o seu conteúdo, a sua essência, aquilo que é lógico daquele jogo, aquilo que é característico daquele jogo, né? E aí eu vejo uma tendência, que eu quero deixar mais para o final, não vou falar dela agora. Eu vou abordar a tendência que é aquela do treinador, aquela que as pessoas que estão envolvidas com o futebol, a maneira com que elas enxergam o jogo hoje condiciona a maneira com que o futebol começa a caminhar, de hoje para frente, e como ele chegou onde ele está hoje, né? Então, e aí eu vou tentar provar para vocês depois no finalzinho, mostrar para vocês que a tendência do jogo está indo num caminho, e a tendência da nossa observação como caras que constroem o jogo para jogar, para competir, talvez não esteja seguindo o mesmo caminho, né? E aí, então, dentro do que o Paulo disse, né, do que ele falou, acho bem interessante porque 2004, talvez 2005, não tenho certeza, muitas discussões no futebol no Brasil a respeito do treino, né? De que o treino ele precisava ter mudanças, porque, por uma questão histórica, em algum momento perceberam o seguinte, né? Não foi no Brasil isso, alguém percebeu que, poxa, os caras estão jogando futebol, mas eles não aguentam jogar 90 minutos, a gente precisa fazer alguma coisa. Criamos lá o treino físico, né? Beleza, mas a gente precisa ter uma boa relação com bola, então vamos fazer um trabalho técnico. Mas a gente precisa
competir contra 11, então vamos fazer um trabalho tático, né? E isso veio acontecendo ao longo de décadas e décadas e décadas. Mas alguém fora do Brasil percebeu que competir com o Brasil dentro dessa lógica não estava dando certo, né? Competir com o Brasil na lógica de vamos fazer a mesma coisa que eles fazem lá, eles têm um treino físico, um treino técnico, um treino tático, um desenvolvimento de cada tipo de dimensão do jogo de uma forma separada, não está dando para nós aqui, nos outros países, chance de competir com aquele país que tem o futebol dentro da sua essência, dentro da sua cultura, e potencializado pelo treino, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos tentar criar um processo de treino diferente, que contemple talvez aquilo que seja essencial para o jogo, né? Em que eu não percebo o físico, o técnico e o tático, né? Vou me concentrar mais no técnico e no tático, como algo fragmentado, separado. Quer dizer, eu preciso pensar em alguma coisa que me possibilite desenvolver o jogador integralmente, né? De acordo com aquilo que ele faz. Então, se ele corre por quê? Se ele passa para onde, com qual objetivo, com qual significado dentro do contexto coletivo e individual do jogo, né? E aí várias perguntas começaram a ser feitas. E aí, ali por 2004, 2005, especialmente nas categorias de base aqui no Brasil, e muito fortemente em São Paulo, no sul do país, alguns focos também, uma proposta de pensar o treino e pensar o jogo de uma forma diferente, que não fosse mais o técnico e o tático separados, como se não fosse mais a relação com bola. Eu tenho uma boa relação com bola, mas se ela não me proporciona nada, sob o ponto de vista do jogo, sob o ponto de vista da competição, sob o ponto de vista de resolver problemas, sob o ponto de vista da beleza, da estética e da qualidade, ela não é funcional. E se ela não é funcional, então eu preciso pensar alguma maneira de torná-la funcional com o treino. E aí passo, então, ao invés de ter um treino técnico, tentando desenvolver as habilidades do jogador, ou um treino tático, eu começo, então, a partir de uma perspectiva de que eu preciso tornar o jogador eficiente. Quando o Edmilson faz aquele gol, não me lembro agora contra qual equipe, que ele faz numa Copa do Mundo, e ele contra a Costa Rica, e aí ele faz um gesto lá que o pessoal diz, aquilo é um movimento de capoeira. Quantas vezes ele treinou aquilo? Daquele jeito, né? Provavelmente nenhuma vez. Mas possivelmente, dado o seu talento para criar, naquele momento, uma solução para o problema que surgiu, ele conseguiu, tecnicamente, dar uma solução para uma circunstância que provavelmente jamais tenha passado formalmente pelo treino. Então, o treino passou a tentar integrar aquilo que era tático para poder gerar problemas para o jogador, que desse para ele a chance de manifestar tecnicamente aquilo que o jogo precisa, né? E aí, sem me estender mais, apesar que você falou 15 minutos, eu vou parar antes para depois poder retomar, eu penso que isso, ali por 2004, 2005, passou a ser tendência para o futebol no Brasil. E hoje tem atingido o futebol profissional de certa maneira. Por isso que talvez ainda seja uma tendência, como o Paulo começou dizendo, né? Talvez daqui um pouco a gente perceba que isso já tinha que ter ficado para trás. Tá certo? Vamos lá, Léo. Vamos e voltamos. Vamos lá, Léo. Boa tarde, pessoal. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu acredito que... Posso só Pode. apresentá-lo antes de uma outra maneira que a gente conversou? O Léo conhece as duas culturas, a cultura argentina, a cultura brasileira, em todos os âmbitos, mas a gente vai falar aqui especificamente no futebol. Então, o Léo é argentino, de mãe brasileira, que passou sua vida parte na Argentina, parte no Brasil. Então, ele vem para enriquecer o debate, porque, né, Leitão, se a gente conseguir ampliar um pouco esse país, assim, pensar nesse continente de Brasil e Argentina, essa nação futebolística, como se fosse uma coisa só, ela é gigante. Mas ela pensa um pouco diferente. Léo, é legal ter você para enriquecer esse debate. Acho que a gente cresce com o que você vai trazer, por favor. Muito obrigado. Bom, um pouco seguindo essa linha, eu nunca me senti local em nenhum lugar. Eu passei minha infância, estive aqui no Brasil até os 7, 8 anos, depois que nasci na Argentina, vim para cá. Quando passei minha adolescência na Argentina, eu era o brasileiro, no campinho, no clube, vim para o Brasil e eu sou o argentino. Então,
Em relação a essa tendência, na verdade, uma realidade, o que está acontecendo. Eu acredito que a chave da mudança do futebol moderno esteve aqui no Brasil, nasceu aqui, que foi a Copa de 2002. O mundo enxergou uma mudança. Foi uma grande mistura de uma grande riqueza técnica, de atletas superlativos, com toda a bagagem física que traziam de suas experiências da Europa. O mundo observou isso, a Espanha observou isso, a Alemanha observou isso, a Argentina, com suas limitações, observou isso e investiram nesse processo. E o Brasil, ao invés de enaltecer esse trabalho que deu resultado, deu um passo para trás. Quis imitar a Europa, quis imitar a Espanha, quis imitar a Alemanha, quis imitar a Itália. Quando, na verdade, eu fiquei escutando o professor Altamiro. Ele disse algo muito importante. O profissional brasileiro costuma se menosprezar. Muito. O bom está lá fora, não aqui dentro. E não é assim. Se hoje a gente viaja o mundo, são poucas as comissões técnicas de clubes de elite que não tenham um preparador físico brasileiro ou argentino, um fisiologista, muitas vezes um auxiliar de campo. O conhecimento está aqui. O que falta aqui é ordem. É uma linha. Mas o conhecimento está aqui e o resultado saiu daqui. 5 estrelas no peito. Então, esse querer imitar um futebol diferente, sem a essência natural que nos caracteriza, fez com que a gente perdesse o foco, em grande parte. E hoje o Brasil, em minha opinião, que é muito questionável, discutível, o Brasil está nesse caminho de se reencontrar consigo mesmo, se reencontrar. E eu acho que está errando o caminho. Vai demorar mais em chegar, porque está olhando um espelho que não é o próprio. Está enxergando uma camisa de outra cor, um escudo completamente diferente. Então não podemos imitar o futebol espanhol. Todo mundo quer jogar como o Barcelona. Onde está o camisa 10 no Brasil? Nenhuma base trabalha o camisa 10 já. O camisa 10 lá atrás era um camisa 10 diferente, mas vamos trabalhar para evoluir o camisa 10, para que ele consiga encaixar no novo modelo de futebol moderno, mas não desprezar ele. Então, se hoje em 2017 nasce Zico, não tem lugar no futebol? Que é um pouco o que está acontecendo com o Ganso, lá no Sevilha. Ele está evoluindo, está levando tempo, mas ele está se deixando empurrar por esse crescimento, por essa evolução. Um jogador de uma riqueza técnica extraordinária e uma inteligência tática incrível. Então, eu acredito que a nossa semente está aqui, não está fora. Então, e o grande erro é continuar acreditando que as receitas são as de fora. E nós costumamos imitar receitas estrangeiras em todos os âmbitos, na política, na economia, não só no futebol. O que se faz lá fora é o certo, o que se faz aqui dentro é errado. E a FIFA, com todo o desajuste que teve nos últimos anos, o presidente da FIFA não era nem argentino nem brasileiro, era suíço. E a coisa não funcionava. Então, o convite é para fechar os olhos, enxergar um pouco para dentro, resgatar a essência do que a gente tem, nossa semente, dar valor à nossa história, Argentina, Brasil, Uruguai, que deu tanto resultado, e trabalhar sobre isso. São muitos treinadores ou professores que querem imitar o futebol estrangeiro, essas tendências, e copiam treinos do YouTube, colocam em suas categorias de base, nos clubes, muitas vezes, na grande maioria, sem saber para quê. Profissional também. Sem saber para quê, questionando, opinando, dando opinião a respeito. Eu vi vários vídeos, tem vídeos até da escolinha do Barcelona, que não é nem a base do Barcelona, é a escolinha do Barcelona, e vários comentários de professores comparando o futebol do Barcelona na Espanha.
Olha, eles até reduzem o campo e adaptam para seus atletas, mas algum parou para contar a quantidade de jogadores que tem dentro? São 8, não são 11. Mas é escolinha, não é futebol de campo. Por outra parte, queremos imitar a base do Barcelona. Esse Barcelona multicampeão e o Real de Madrid multicampeão, quantos jogadores da base tem? Os atletas vêm de fora, os talentos vêm de fora. Então, não todas as receitas são o que parecem ser. Então, vamos voltar à nossa essência e acreditar que a mudança está aqui dentro, está em casa, não está lá fora. Vamos tocar a bola. Pode. Vamos lá, Leitão. É legal, eu acho legal nesse formato que a gente consegue conversar, acho que render mais do que ficar um tempão cada um, mas vamos em frente. A gente só assoprei aqui porque a gente coincidentemente, tomando café ali embaixo, a gente estava falando exatamente sobre isso, sobre o treinador, né, entrar no campo com o iPad procurando um treino no YouTube para poder mostrar, né, mas enfim, deixa para lá. A questão que eu queria alimentar, e aí talvez, não sei se posso dizer que é uma discordância com o conteúdo, eu acho que não é uma discordância com o conteúdo, mas é uma discordância em algum nível, né? E aí também não sei o que a gente pode propor a respeito disso, Paulo. Mas, por exemplo, eu acho que o discurso da cópia é um problema, porque eu penso que as coisas têm travado justamente pela crença da cópia. Ou seja, quando eu faço educação física, estudo Matveev lá atrás, e Verkhoshansky, Platonov, aqueles caras, eu estou tentando entender alguma coisa sobre teoria do treinamento esportivo que pode ou não se aplicar na minha realidade, mas passou por uma série de vamos dizer assim, de experiências para se tornar um conteúdo discutido numa universidade. Eu penso que o futebol ele tem tido esse problema, o da cópia, e não do sentido de entender o que está acontecendo. Então, por exemplo, se eu entendo que Matveev não me serve mais, por que não me serve mais? Porque Matveev, ele pensa o treino dele, né, nem sei se Matveev está vivo ainda ou não, porque ele já é velhinho, não sei se morreu, mas eu imagino que quando ele construiu aquilo tudo, ele construiu para o atletismo, né? E o futebol adaptou. E o futebol adaptou. E eu penso que quando a gente fala em essência do futebol brasileiro, eu acho que também temos que já temos que virar a página no sentido do seguinte, o pessoal sempre fala assim, temos que resgatar o futebol de rua, resgatar o futebol de rua, resgatar o futebol de rua, resgatar o futebol de rua. Não tem mais rua, né? Então, agora o problema passou a ser outro. Passou a tentar fazer com que eu entenda o que o futebol de rua tinha em termos de relações, de problemas, de circunstâncias, de desafios que davam ali para o jogador uma coisa meio incidental, quer dizer, o cara vai aprendendo e nem sabe o que está aprendendo. Aí a gente passou, temos que jogar futsal então, isso, não tem mais rua. Futsal. Exatamente. Mas também o futsal é uma etapa, ele preenche uma ausência, uma lacuna metodológica. Perfeito. É isso. Perfeito. E aí, então, eu penso assim, o que tem acontecido hoje no futebol brasileiro, quando eu assisto um jogo de campeonato brasileiro, de campeonato paulista que terminou recentemente, e aí imagino que isso, não posso falar do futebol no Rio, do futebol no Sul, eu não posso falar porque eu não estou assistindo, mas o que eu vejo acontecendo em campo, por exemplo, eu vejo equipes que passam com todos os seus jogadores atrás da linha da bola, fazem os seus jogadores de beirada voltarem até o fim da jogada para marcar o atacante, o lateral, dobrar a marcação, aquela coisa toda. E quando tem a bola, transitam com muita velocidade para o campo de ataque. E aí, claro, aí não tem o camisa 10, porque se eu tenho que fazer a bola chegar rápido lá, chega de qualquer jeito, né? E aí está o problema, porque as coisas vão perdendo significado. É uma cópia. Por que todos os jogadores voltam? Eu vou dizer, a gente estava conversando sobre isso. O discurso comum é o seguinte, porque eu preciso criar vantagem numérica no setor da jogada, então eu preciso ter mais jogador. Eu tenho que ter superioridade ali, né? Agora, onde é que estão os conteúdos disso? Quer dizer,
onde é que está a superioridade posicional, onde é que está a superioridade individual, onde é que está a superioridade socioafetiva, que são elementos, que são, desculpa, conteúdos do treino e do jogo, que não importa se eu estou no Brasil, se eu estou na Alemanha ou na Argentina, são conteúdos do jogo, porque eu tenho interações entre os jogadores. E aí, a ideia de, talvez, perceber que não adianta a gente se pautar no passado, as 5 estrelas estão ali, porque muitas coisas aconteceram, mas elas não garantem o próximo passo. E essa é a dificuldade, porque, no final das contas, imaginem, se eu olho, não importa para onde estou olhando, mas olho para uma perspectiva de grupos de pessoas que estão entendendo isso melhor do que eu preciso tentar entender por que eles estão entendendo isso melhor do que eu. E aí não se trata de copiar, né? E eu quero que fique claro o seguinte: a minha talvez possível divergência não está no argumento em si, está só na ideia de que quando a gente vende justamente isso, de que nós estamos tentando imitar, a gente está contribuindo para que as coisas permaneçam no mesmo lugar. E nós teríamos que tentar olhar num outro viés, não no viés da imitação, o da cópia, é no viés de tentar entender por que aqui dentro a gente perdeu a essência e por que lá fora há alguma coisa ali que pode nos ajudar em termos de treino. Exemplo, né? O Ganso vai jogar na Espanha, e aí ele dá uma entrevista e diz assim: agora eu estou treinando. Aí eu penso assim, poxa, mas ele não treinou no Brasil? Ele treinou, mas ele treinou de outro jeito, e isso não é melhor ou pior, mas tem alguns amigos aqui que trabalham com sub-20, transição de jogador base profissional, que vão entender bem o que eu vou dizer agora. Acho que isso é muito, muito palpável para vocês aí. Às vezes chegam jogadores com essa idade que não sabem treinar. Quer dizer, antes de ensinar um conteúdo... Não sabem correr. Não sabem correr. Eu preciso ensinar como é que o cara treina. Para que serve o treino? Né? O Altamiro disse aqui, o Guto disse aqui, o cara tem que ter significado a ação do cara. O cara precisa entender por que ele está fazendo aquilo. E isso, para mim, não tem fronteira. Não tem, aqui funciona, aqui está errado. Aqui. Isso é uma coisa que é elementar para a didática, para o processo de treino, para a condução de um planejamento e para a vitória em si, né? E aí, era só isso que eu queria deixar claro, para que não fique a ideia de que talvez estejamos defendendo a imitação. Não é isso, tá certo? Eu tenho uma pergunta do Elton Paris, bem legal, nessa linha, que ele pergunta se a gente não acha que há uma tentativa forçada de evolução dentro disso, do nosso futebol, copiando tendências europeias que, por muitas vezes, fogem à essência dos atletas brasileiros. Digo isso porque vejo muitas vezes técnicos forçando uma disposição tática sem que possuem em mãos jogadores com perfis necessários. Ele cita aqui o 4-1-4-1. O Brasil não tem capacidade de evoluir com sua própria essência, com sua própria identidade. E aí, dentro do que vocês falaram, eu vejo que todos esses modelos, todas essas ideias citadas, quando estão fora, elas foram produzidas por alguém que se incomodou, por um pensamento, por pensar futebol, por conhecer futebol, por estudar futebol. E minha opinião, vejo que nós estamos num momento de ruptura no futebol brasileiro, que é entre uma geração que era a geração apenas da gestão do vestiário, vem cá, pô, fala a linguagem do boleiro, pô, Leitão, não faz isso, então, vem cá, dá um beijinho no Leitão, Leitão vai lá e pá, 5 gols. E o futebol era isso para nós. E aí nós estamos em uma outra geração, e a gente vê nas escolhas dos treinadores e na dificuldade de alguns clubes de escolher seus treinadores hoje. Então, acho que o mercado, a realidade nos mostra um muro. Então, a questão é de copiar ou não. Você copia, acho que quando você não consegue pensar e desenvolver. Quando você pensa, desenvolve, você está capacitado para desenvolver o seu próprio modelo, você deixa de copiar e você passa a enxergar. Será que a gente está seguindo na linha do Elton aqui, nesse momento de passar a criar conteúdo nosso? Porque se eu estou copiando, eu não criei conteúdo. Apenas eu admiti que tem alguém fazendo melhor, talvez. Mas eu preciso criar. É a retomada da nossa escola, está nessa hora, e dentro de parâmetros nossos. Talvez que não sejam iguais aos outros,
mas sejam parâmetros nossos. E que podem ser muito bons também, não é? Quer dizer que o outro é melhor do que o nosso. A casca de banana está jogada aí, né? Eu acho que não estamos em caminhos tão distantes. Por quê? A recuperação da essência não é voltar ao que era, senão reconhecer que alguma coisa está faltando. O que está faltando? E hoje eu conversava com o Arthur, um dos participantes aqui, lá fora. O Brasil perdeu espaço natural, cresceu economicamente de uma forma exponencial nos últimos anos, monstruosa. Antes, os garotos estavam jogando bola o dia todo, adquiriam a riqueza técnica quase que naturalmente, forçada, de uma forma forçada, mas natural, se divertindo. Mas, taticamente, também estavam aprendendo. Porque nós, como crianças, quando começamos a jogar futebol, hoje eu jogava como zagueiro, amanhã eu ia no gol. Semana que vem, vou para o ataque. Inconscientemente, eu estava adquirindo o fato de realizar uma cobertura, um relevo direto, uma temporização. Eu não sabia o que estava fazendo. Porém, eu já estava colando no meu DNA essa ação, esse princípio. A perda desse espaço, não só com o espaço físico, senão que perdemos esse espaço com os videogames, com os celulares, com os computadores, com as redes sociais e com as drogas. O treinador das categorias de base teriam que estar ocupando agora esse espaço que ficou vazio. E é aí onde nós temos que focar nosso trabalho, em fornecer ferramentas a nossos formadores para que devolvam, de alguma forma, a esses atletas, a esses jovens jogadores, aquilo que naturalmente já não chega. Imitando ou copiando a Europa, ou qualquer outro país daqui da região, nossos garotos hoje chegam nas categorias de base sem ensino fundamental, muitos sem ensino médio, e pretendemos criar jogadores inteligentes quando eles não têm uma capacidade para resolver uma conta matemática? A Argentina, muitos anos atrás, reconheceu que havia uma falha, lá em 1960. Com o desastre de 1958 da Copa do Mundo. A Argentina voltou com 6 gols, quando se achava já campeão do mundo, na Copa da Suécia. Voltou com 6 gols. Foi um desastre para o futebol argentino. Alguma coisa tinha que acontecer, e aconteceu. Bem ou mal, com defeitos, alguma coisa aconteceu. Os clubes se reestruturaram, se repensaram. Hoje não tem um clube na Argentina, um dos grandes, né, um clube grande, River, Independente, Racing, Boca, São Lourenço, Huracán, Vélez, que não tenham sua escola dentro do clube. Ensino fundamental, ensino médio. É o caminho. Fornecer aquilo que o atleta hoje já não tem à disposição em seu âmbito natural, em seu habitat natural. Você mencionava ao início essa fragmentação, essas tendências, o que era antes, o que é hoje, o que pode vir amanhã. Sim, efetivamente, os métodos tradicionais, sim, efetivamente era isso. Separar a teoria da prática. E dava resultado em algum momento. Hoje o nosso foco é fornecer conhecimento ao jogador. Enganar o jogador de que ele está executando, mas ele não está executando nada. Ele está criando, em função de uma bagagem que já adquiriu em nossa sessão de treinamento por meses, anos. Esse é nosso trabalho, nosso espírito é esse, entregar conhecimentos para que o atleta resolva no menor tempo possível, seja criativo e pense rápido e haja rápido, com toda essa bagagem que vem acumulando a tempo. Vamos lá. Como é que nós estamos de tempo aí? Acho que nós estamos bem, viu? Estamos bem? Jorginho? Nós estamos bem. Até agora não... Jorginho, cadê Jorginho? Não chegou. Ninguém... Tá. Até agora o Fernando não ligou a luz vermelha ali, então tal, tá lindo. Ele vai fazer um sinal aqui, vamos embora. Perfeito. Posso só insistir numa ideia? Mas deve? Então vamos lá. Eu queria insistir na ideia de que nós precisamos entender os porquês das coisas, né? Então, de novo, voltando ao futebol, ao Campeonato Paulista e ao Campeonato Brasileiro.
Vejo jogos bem jogados, mas vejo aquilo que eu disse antes, né? Equipes que se preocupam tanto com, como posso dizer, com a ideia de criar vantagens setoriais, sem entender a essência disso dentro de um jogo. E de certa maneira, o Jardim já esteve aqui, o Jardim já veio ou vai vir? O André Jardim? Já veio. Virá, desculpa. O Jardim deve falar muito sobre isso, né? É muito difícil ensinar funcionalmente isso que o Léo acabou de falar, quer dizer, o jogador a tomar decisões que resolvam problemas de uma maneira muito rápida. Com bola, então, nem se fala, né? E ter a bola parece que é uma coisa que agora não é um problema, né? Eu não preciso ter a bola. E eu não estou defendendo com isso a ideia de que eu preciso ter a bola 60% do tempo ou 70% do tempo e o meu adversário 30%. Não é isso que eu estou falando. O que eu quero dizer é que se a gente quer entender o que o jogo de futebol pede como tendência, agora o jogo, não mais as pessoas que querem propor o jogo. O jogo de futebol, essencialmente, é um jogo de passe. E a gente tem investido numa ideia de que o jogo ele precisa de poucos passos para chegar no gol. E eu não estou com isso, então, dizendo, você está querendo dizer que você precisa construir uma jogada com uma sequência ofensiva com 20 e tantos passos para, então, chegar no gol? Não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é o seguinte, a gente precisa entender o jogo de futebol na sua essência como algo que, de alguma maneira, está se tornando muito igual. E, além de muito igual, muito pobre em termos de conteúdo de jogo. Nós estamos ficando muito ricos de conteúdo defensivo, né? Nós estamos ficando muito ricos em tentar, de certa maneira, não tomar gol, e óbvio, a gente não quer tomar gol, nunca, mas por que num jogo como o basquete, né, o ataque sobressai a defesa? Por que num jogo como o futebol, que a defesa já sobressai ao ataque, já é muito mais difícil fazer gol? Eu tenho 90 sequências ofensivas no jogo, e aí sai 1 ou 2 gols, de vez em quando não sai nenhum, né? Em 90 sequências ofensivas, e eu gasto meu tempo na base, no profissional, investindo em defesa. E aí, claro, a resposta mais óbvia, então se eu não sou nenhum lunático, né? A resposta mais óbvia é, eu não tenho tempo para trabalhar, já foi discutido isso aqui antes, não posso perder, porque senão vou perder o emprego. Tem tudo isso que a gente sabe. Mas, se as coisas continuarem assim, eu não sei se a tendência leva o futebol para um futuro promissor. Porque, de certa maneira, resgatar os nossos conteúdos de jogo passa por também torná-lo impositivo, passa por torná-lo gostoso de ver e de saber que o adversário vai sofrer, porque vai jogar contra a gente e a gente vai conseguir enganar um passe, dar um drible que vai ser desconcertante, que vai acabar com a defesa. E não importa se eu vou jogar marcando lá embaixo, na linha 4, na linha 5, mas quando eu tiver a bola, eu preciso saber o que eu tenho que fazer com ela. Né, Calçade? Né, Léo? Então, não sei se isso parece não estar conectado com a pergunta do Paulo, mas ela está na medida em que, de certa maneira, hoje, a integração do que é técnico, e do que é tático, e do que é físico, está passando por um grande volume de atividades de treino e de preocupações de conteúdos que vão na direção contrária àquilo que o jogo pede. E o que o jogo pede? O gol. Né? E no que a gente tem investido muito tempo? Em não deixar o gol acontecer. Então, não sei se, de novo, desconecta com o que você está dizendo, mas eu penso que não. Eu penso que passa exatamente porque fica mais fácil. Se eu tenho que ensinar a atacar, eu preciso ensinar a passar, a conduzir, a dominar, a driblar, a cruzar, a ter uma infiltração para receber uma bola. E se eu tenho que ensinar a defender, eu preciso ensinar, do ponto de vista da bola, interceptar e desarmar, fazer uma falta. E aí depois vem a cobertura, a temporização, os conteúdos táticos. Né? Mas me parece muito mais trivial, e isso tem feito com que a nossa linha de tendência, a nossa curva de tendência, não sei, talvez nos leve, futebol brasileiro, para um caminho perigoso. A gente tem conversado muito lá dentro também, com os colegas na ESPN, a gente pensa, assim,
a minha expectativa é que tenhamos o Campeonato Brasileiro desses últimos anos com mais organizações defensivas, até porque algumas equipes eram, né, um negócio também não precisa ter nada, né? Um pouquinho pelo menos, mas acho que a gente vai ter um campeonato muito voltado para isso. Não acho negativo, eu acho natural de um futebol que está buscando se reencontrar. Então, como é que faz? O que eu faço? Desse jeito está aí não está bom. Se a gente conseguir produzir conhecimento, debater, para entender um lugar que a gente quer chegar, não precisa ser o lugar do outro, né? Todo mundo, você sempre diz isso, o futebol tem um problema para resolver, que é fazer o gol. Mas a gente pode discutir como fazer, como chegar lá, né? Tem várias maneiras, a gente pode escolher uma maneira mais rica. Léo, isso é legal aqui, é um negócio do Gustavo Lage. Ele pergunta se, além da essência do futebol jogado aqui no Brasil, não seria importante os clubes jogarem de acordo com suas filosofias. Os clubes têm uma identidade, né? Levando em consideração a cultura de suas regiões, de seus torcedores e de sua história também. Quer dizer, isso faz parte, dá para desconectar. Por exemplo, a gente vê algumas místicas que o futebol formou, né? O Boca pode estar com um time horroroso. Você fala assim, vai ter um jogo lá na Bombonera. Toda aquela mística, aquela história, ela vem para o jogo, mesmo com o time do Boca estiver ruim. Porque tem uma história atrás. E o jogador sabe o que ele tem que entregar ali, o que ele tem, qual é o perfil que ele tem que ter, comportamentos. Quer dizer, e trazendo para o futebol brasileiro também. Você entende assim? Como é que você pensa a respeito disso? Bom, a recuperação da essência não é mais do que isso. Respeitar a cultura e a história, tanto do país como do clube que nos abraça. Então, se hoje pegamos o comando do Flamengo, eu não posso jogar com o Flamengo como se eu fosse um time de metade de tabela para baixo. Um clube com história. A essência do futebol, e mais do futebol brasileiro, a partir da sua riqueza técnica, é recuperar precisamente isso, o respeito pela história, o respeito pela tradição. É o que o Brasil perdeu nos últimos anos. Hoje, graças a Deus, a seleção, de alguma forma, está devolvendo ao público aquilo que estava se considerando como perdido e irrecuperável. E é um oxigênio. Mas o que se propõe, ou pelo menos o que se espera, é que esse presente, ou essa realidade aparente desta nova seleção, não acabe por empurrar todo o lixo embaixo do tapete. E a gente não observe o que está acontecendo lá fora, ao redor. Então, sim, eu respondo, não sei se eu estou respondendo a pergunta, porém, recuperar a essência é especificamente isso. Considerar a história e a cultura. E ela pode ser de um país, mas ela pode ser de um clube também. Não, sem dúvida. O clube tem uma história, tem uma maneira de jogar que ficou marcada. Mas também, sim, acho que se ela for positiva, se a gente conseguir também melhorar, uma coisa é quando ela tem a essência essa que você falou. De repente o clube não é um de meio de tabela, mas joga como se fosse. Talvez ele esteja aquém daquilo que ele poderia ser, né? Base, a gente fala muito, base. Né? Temos mais 10, legal. Base, eu queria que vocês falassem um pouco, você tem muita experiência, o Leitão tem na base de formulação, desse pensamento também, que a base é voltada para o futuro, não só para aquele momento, né, das competições, mas preparando os jogadores. Eu vejo aqui jogadores que pulam no seu período formativo, ele passou por 3, 4, 5 clubes. Eu me pergunto, será que esse jogador está bem formado para jogar futebol? Eu fiquei imaginando um garoto que passa por 5, 6 escolas durante o ensino médio, por exemplo. O que aconteceu ali? Então, essa questão das bases, a gente está conseguindo entender a missão do que é preparar um jogador, ou nós apenas, eu vejo muitas vezes a gente apenas esperando aquele jogador crescer e atingir uma idade que ele possa virar profissional. Mas este período que antecede essa mudança, essa guinada na carreira, ele é fundamental. Ele tem que ser rico. E nem sempre. Como é que vocês veem a questão da base?
a base. Hoje eu vi um dos comentários em relação a alguma crítica, foi lá fora, em relação aos empresários. Nossos garotos, o processo de aprendizado de um atleta é até os 14, 15 anos, não mais. O resto é só aperfeiçoamento. Então, um atleta profissional que ultrapassa já os 20 anos de idade, a gente não vai ensinar nada. Vamos aperfeiçoar aquilo que ele já adquiriu. Se nós não temos um processo formativo adequado, sustentável e responsável, logicamente perdemos uma geração. Uma consulta que houve lá fora sobre a realidade do futebol hoje, não só brasileiro, senão é uma realidade, é um câncer mundial. Os empresários, que hoje chegam nas categorias de base com uma mochila, dentro da mochila tem 3 ou 4 atletas, com 10, 15, 20 mil reais no bolso, para bancar e manter esses garotos dentro de umas categorias de base. Garotos que, aparentemente, pela venda de seus perfis, eles já vêm prontos e são garotos que não têm base nenhuma, tirando o lugar daqueles que têm talento, qualidades ou potencial. Então, essa é uma realidade triste e lamentável do que acontece hoje na grande maioria das bases, pelo menos dos clubes menores. Não sei o que acontece com os clubes maiores do país. Mas é um mal hoje na região inteira, não só no Brasil. E hoje temos empresários que chegam batendo porta em grandes caminhonetes e vêm com garotos do país inteiro e do mundo inteiro. O Renato Rodrigues também, Leitão, pergunta, dentro desse tema, acho que cabe, se a nossa essência ainda é a qualidade técnica. E aí entra nesse período de desenvolvimento, né? O que desenvolver. Bom, vamos lá, vamos conectar uma na outra. Eu penso que os empresários são um problema que os clubes deixam, né? Deixam por 2 motivos. O primeiro motivo é porque existe muita decisão num clube de futebol, não é isso, todo mundo sabe, isso não é da base, e não é de um clube pequeno nem de um grande, é do futebol no Brasil, de certa maneira, de uma forma bem e não só no Brasil, óbvio, decisões políticas o tempo todo, né? E decisões políticas fazem com que processos não aconteçam processos, são processos de 2 anos, de 3, e acabou, porque aí muda tudo, e tem histórias ainda de processos mais curtos, sei lá, enfim. E aí, se não se tem processo, vem o segundo problema. A gente começa a investir, então, em captar jogadores a qualquer momento do processo. Então, se eu acredito no meu processo, eu posso, respeitando a fase de iniciação, respeitando a fase de especialização, de alto rendimento, preparar um jogador lá de baixo, desde o sub-9 até chegar no sub-20, com muita qualidade. Eu consigo fazer isso, mas eu preciso ter tempo e respeitar o mesmo processo. Mas como isso não acontece, então os jogadores surgem no sub-20, surgem no sub-17, surgem no sub-15 o tempo todo. E da onde é que eles vêm? Muitas vezes não é do departamento de captação, né? Porque o departamento de captação possivelmente está olhando para o início do processo. Vem muitas vezes dos empresários. Então, mais uma vez, responsabilidade dos clubes. E aí, claro, não vale a pena a gente discutir o que envolve isso, né, em termos financeiros, mas é um problema que a gente sabe que passa por decisões políticas e não técnicas. E se a gente não tiver coragem de mudar isso, de enfrentar isso de frente, a gente vai ficar o tempo todo discutindo sobre isso e não vai melhorar nada. E, óbvio, no Brasil a gente tem exemplos bons de clubes que têm ali processos mais duradouros, mas que o tempo todo, como, né, não vou citar o nome do clube, mas que recentemente um processo de mais de 10 anos, o coordenador me disse assim, estou preocupado, porque teve eleição, não sei o que vai acontecer. Deu tudo certo, teve eleição, mudou, ganhou a posição, manteve o processo, mas ele estava ali preocupado, pô, vai perder 10 anos de trabalho. Ainda bem que não perdeu, né? E aí, de certa maneira, talvez a falta de entendimento sobre o que se está estudando no futebol, e aí, então, a cópia do que se está fazendo lá fora, tem chocado justamente com essa pergunta que foi feita. Esquece que o ser humano que joga futebol é um ser humano antes de jogador, e que tem questões emocionais, psicológicas, psicossociais, técnicas, que envolvem o trabalho e o desempenho. E há uma tendência na Europa de se olhar o jogo de futebol a partir do todo em direção à parte. E eu penso que isso é um erro.
eu não posso desconsiderar o todo, e nem muito menos a parte dentro do todo. Mas eu tenho que lembrar que, essencialmente, o cara que entra dentro do campo para jogar é um indivíduo, é um pedacinho de uma coisa maior, que está conectada a essa coisa maior, mas a preocupação tão grande somente com as interações, as inter-relações que são criadas nesse ambiente de 11, de 20, de 30 jogadores, faz com que, muitas vezes, a gente perca a essência do desenvolvimento do indivíduo. E eu não estou aqui dizendo, então, que o desenvolvimento do indivíduo ele tem que estar desconectado do todo. Não é isso. Mas é o caminho oposto daquilo que vem se discutindo fora do país. Né? E também não é o que se discute no Brasil. Né? Não é o desenvolvimento do indivíduo do jeito que se discute hoje. É o desenvolvimento do indivíduo conectado ao todo. Se a gente não prestar atenção nisso, a gente vai perder um monte de jogador de muito talento, mesmo em processos sérios que começam lá atrás, do sub-7, sub-9, e que não terminam no sub-20, que vão até o último dia de jogo daquele jogador. Ô, Léo, a gente está encerrando. Eu queria que você falasse um pouco como é que está a Argentina. Aqui, você conhece tão bem. Quer dizer, nesses processos todos que a gente está falando de Brasil, a Argentina está inserida em que lugar? Assim, tá parecido, está diferente? Ela está olhando para uma outra direção? Como é que está o futebol argentino dentro desses parâmetros que nós colocamos aqui? Bom, a AFA é uma bagunça. Porém, o futebol, a essência do futebol argentino, vem sendo trabalhada há vários anos com uma linha. Então, os clubes vêm respeitando uma linha há muito tempo e vai dando seus bons resultados. O rendimento de uma seleção não representa o todo de um futebol em toda a sua dimensão. Então, o futebol argentino vem evoluindo, vem exportando uma grande quantidade de atletas, porém vem formando jogadores há muitos anos de uma forma sustentável, que está garantindo hoje a alimentação dos grandes clubes do país. São poucos os clubes argentinos hoje que trazem atletas de fora para fortalecer seus elencos. É difícil encontrar um clube lá no país que sua figura seja uruguaio, paraguaio. Pode até complementar a equipe, mas isso não significa que estamos fechados ao mundo. Nada disso. Tudo pelo contrário. Temos treinadores uruguaios, temos tido treinadores paraguaios. A Argentina sempre foi um país de portas abertas. Porém, o ritmo e a linha que vem seguindo o futebol argentino já há muitos anos é sustentável e é saudável nesse aspecto. A formação de nossos treinadores é obrigatória há muitos anos. Então, não temos treinadores improvisados, filhos de presidentes, amigos de diretores ou vizinhos. Temos treinadores qualificados em todas as categorias de base e até o profissional. E acredito esse é o horizonte, o norte, para ter um futebol melhor. Fernando, posso? Considerações finais e encerramos? Então, Rodrigo, seus últimos momentos. Perfeito. Bom, mais uma vez agradecer a possibilidade de estar aqui e de compartilhar com vocês a mesa e com vocês as ideias. Queria deixar como mensagem final que muitas vezes a gente pensa no futebol de uma maneira a dividir aquilo que é conceito, daquilo que é conteúdo, daquilo que é prática, campo, né? E a prática sem conteúdo não faz sentido, né? Da mesma maneira que o conteúdo sem uma aplicação prática é loucura total, né? Então, eu gostaria de encerrar isso tudo com uma frase do Benjamin Franklin, que dizia que bem feito é melhor que bem explicado. Então, se não ficou bem explicado, vamos acompanhar o dia a dia das coisas que estão acontecendo no futebol para ver se a gente entende como é que ele pode avançar. Tá bom? Obrigado e até a próxima. Obrigada, rapaz. O Jorginho teve um problema, ele estava a caminho e não conseguiu ver. Só o Léo encerrar. Claro, por favor. É só ele se despedir. Bom, para finalizar, acredito, primeiramente agradecer o convite.
Acredito temos em nossas mãos uma grande oportunidade, que é utilizar o futebol como um processo de transformação a nível global. E essa sensação de estar tremendo aqui o sofá, acredito responsabilidade aqui do campeão mundial, Mauro Silva. Teria sido muito interessante ele ter nos acompanhado aqui em cima. Teria gostado muito disso. Porém, agradecer a todos aí a presença e a confiança. Legal. Bom demais a gente poder contar com a ajuda de vocês para debater futebol. A gente precisa debater, porque o caminho certo, a certeza, o que o que funciona, o que não... Isso aí, a gente está querendo acertar muito no alvo, né? Talvez a gente tenha alguns caminhos. O caminho mais adequado para um futebol, para o outro. O inadequado é, com certeza, a falta de conhecimento. Quando nós não produzimos conhecimento, quando um futebol deixa de produzir conhecimento e se interessar por isso, aí ele está doente. Talvez a gente esteja saindo da UTI nesse caso, nesse ponto. Porque durante um bom tempo tem muita gente que acredita nisso, né? Bate no peito, 5 vezes campeão do mundo, tal, e isso basta. Isso basta. Você chega lá no campo, na final, num jogo, você bate no peito e fala para o teu adversário, 1, 2, 3, 4, 5. Então, nenhuma na tua camisa. Então, meu amigo, vai para a sua casa, só que o jogo não é assim, né? Ninguém acredita mais só nisso. Então, a gente precisa avançar nesse tipo de momento aqui, né? Que é poder conversar, e perceber que talvez existam alguns caminhos, mas, acima de tudo, o caminho do conhecimento, esse não podemos abrir mão. E durante um bom tempo a gente deixou para trás. Então, muito obrigado pelo convite também.